Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 33 a 38. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 22 a 28. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 33, 34 e 38. A crucificação. Chegaram assim ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira ou Calvário, onde lhe deram vinho misturado com uma substância amargosa, fel ou mirra, que Jesus, após provar, não quis beber. Crucificaram-no entre os salteadores, cumprindo-se assim a Escritura. E foi igualado aos malfeitores. E como Pilatos escrevera um título e o mandara colocar no alto da cruz, o qual dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, palavras estas redigidas em hebraico, latim e grego, muitos judeus as leram, mesmo porque o lugar da crucificação era perto da cidade. Disseram os principais sacerdotes a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de terem crucificado a Jesus, às 9h da manhã, tomaram-lhe as vestes, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada um, e também a túnica. Esta, porém, não tinha costura, porque era toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver a quem tocará. Isto para que se cumprisse a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitam sorte sobre a minha túnica. Assim, pois, fizeram os soldados enquanto Jesus falava. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Número 298. Vistes como foi Jesus conduzido ao suplício. Chegado ao Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, ficou submetido às leis que então regulavam as execuções pela crucificação. Sua boca não se abre para proferir o mais ligeiro murmúrio. É que lhe cumpria dar aos homens, até ao derradeiro instante, o exemplo da moderação nos atos e nas palavras, da submissão às leis, por mais iníquas que pareçam, do respeito aos seus executores, por mais ínfimos que sejam os agentes destes. A verdade, porém, tinha que se fazer ouvida e brilhar mesmo no alto da cruz, onde o justo fora pregado. Ele é o Rei dos Judeus, o Rei da terra, pois que procede dos céus. É o Rei dos habitantes da terra, porquanto seu reino não é deste mundo e não pode, de forma alguma, fazer sombra aos reis deste orbe impuro. Cumpria-lhe dar o exemplo da misericórdia e do perdão aos insultadores e aos algozes que a ignorância e as más paixões desvairaram. Quando o crucificam, profere palavras destinadas a abrir no presente e no futuro, como abriram no passado,
as sendas do progresso moral. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Foram os judeus que por vontade própria o crucificaram, mas o ato material foram os romanos que o executaram. A multidão reclamou a entrega de Jesus e Pilatos atendeu-a, no sentido de conceder que lhe fosse dada a morte. E a turba, ávida de espetáculos daquela natureza, o acompanhara, bramindo e injuriando-o. Ele, porém, estava entregue aos soldados romanos, que eram os que tinham o encargo de executar a sentença proferida e que, de fato, a executaram. Número 299. Pergunta: tem-se pretendido que há uma contradição entre as narrativas de Mateus e Marcos e a de Lucas, consistindo em que, segundo aqueles dois primeiros evangelistas, foram os soldados romanos que o levaram a efeito a crucificação, ao passo que, segundo o último, foram os judeus. Que dizeis a este respeito? Resposta: mantemos o que acabamos de dizer. Foram os judeus que moralmente condenaram a Jesus, sendo Pôncio Pilatos quem materialmente proferiu contra ele a sentença de morte. Do mesmo modo, os judeus que o acompanharam ao Gólgota foram os que presidiram ao seu suplício, mas materialmente foram os soldados romanos que executaram a sentença, desempenhando o papel do carrasco quando executa a condenação à morte sentenciada pelo tribunal do júri. As duas narrativas têm que ser explicadas e completadas uma pela outra, visto que no seu conjunto elas obedeceram ao propósito de destacar o ato moral do ato material, salientando-os. Lucas tomou a ação dos judeus sob o seu aspecto moral, pois que moralmente foram os judeus que condenaram a Jesus. Esse evangelista assim procedeu, considerando que, sobretudo naquele caso, o ato moral, puramente moral, muito pior era do que o ato material. Os soldados romanos não foram mais do que instrumentos passivos. Alguém há, porventura, que responsabilize o cutelo que cai sobre a cabeça do inocente pela sentença iníqua que o condenou? O peso da condenação cai todo sobre os juízes ou sobre o júri que se transviaram e não sobre o carrasco ou sobre o cutelo de que este se serviu. Mateus e Marcos atentaram somente no ato material. A narrativa de João, conforme o capítulo 19, versículos 14 a 18 e 23, que não deve ser isolada das dos três primeiros evangelistas, abrangeu o ato moral e o ato material. O ato moral dizendo que os judeus crucificaram a Jesus. O ato material dizendo que os soldados executaram a crucificação. Recusando modificar a inscrição que compusera por inspiração, se bem que desta não tivesse consciência, Pilatos obedecia a um sentimento de orgulho que lhe não consentia retroceder do que decidira. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.